Boa noite a todos. Boa noite, Enir, tudo Boa bem? noite, Patrícia, tudo bom? Bem-vinda mais uma vez, né? Nossa Obrigada. casa. É, dando boa noite aqui para todos que já chegaram, já coloquei na tela, então sintam-se todos abraçados e aquecidos, né? Nos corações. Hoje a Enir vai falar sobre o óbolo da viúva. E estamos aqui mais uma vez para esse estudo que a Enir preparou. Eu vou fazer uma leitura, abrir aqui o Vida Feliz. Inclusive, Enir, esse Vida Feliz foi você que me deu. Ó, que legal. Foi quando eu estava internada. Eita, Tá aqui, ó. Não tem a data na primeira. Não, tem. Tem 25/12/2013. puxa, É. Então, vamos abrir aqui na lição 101 e vamos ver o que Joana nos diz. Necessitas de serenidade a cada passo. Serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente serenidade a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflinja e tente seguir a velocidade ciclópica destes dias arrebentam-se, porque sai de uma cena, sai de uma para outra situação, com muita rapidez, sem mesmo tempo para a adaptação na fase anterior. As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Resguarda-te na necessidade, preservando os equipamentos da tua existência, que estão programados para o uso adequado e não para o abuso. pode. Pode fazer. Senhor Deus, que é o nosso Pai, um Pai de amor, de misericórdia. Jesus, nosso Mestre querido, e aos bondosos amigos espirituais que sempre nos acompanham, que nos guiam na senda do bem. A nossa gratidão por estarmos aqui reunidos em Teu nome essa noite. Que possamos ter muita serenidade para levar o nosso dia a dia entre as provas e expiações necessárias para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade emocional. Gratidão, Senhor, pela encarnação, pelas provas, pelas expiações, e que a nossa prece, Senhor, somada a tantas outras, possa envolver o nosso planeta de muita serenidade, de muita paz e de muito amor. Muito obrigada, Senhor. É o que nós precisamos, né? Muita serenidade, muita paz. Todos nós. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos que foram chegando, né? Enquanto a gente estava aqui dando início. E quero que todos sejam muito bem-vindos. E hoje temos aqui a Enir. Oi, Leida, boa noite. E que vai nos falar do óbolo da viúva. Fique à vontade, tá, Enir? Obrigada, Até Patrícia. já, estou por aqui. Até já, muito Já obrigada. pode pôr o slide? Pode, por Pode. favor. Tá bom. Boa noite a todos. Uma noite de muita paz, de muito amor e de muita reflexão. Nós vamos fazer, como de costume, mais uma passagem de Jesus que, sem sombra de dúvidas, encerram muitos ensinamentos e nos oferta sempre muitas e muitas reflexões. Então, a passagem escolhida para a gente fazer uma reflexão, não é fechar o tema, foi o óbolo da viúva, que está em Marcos, capítulo 12, versículo de 38
a 44. Antes de a gente entrar propriamente na parábola, eu gosto sempre de olhar um pouco antes o que é que estava acontecendo, sobre qual assunto Jesus estava envolvido com os seus discípulos. É muito importante para a gente poder traçar um paralelo do porquê que ele falou determinadas passagens. Qual foi o motivo pelo qual ele deu este ou aquele exemplo para todos nós. É bem verdade. Não foi só para aqueles que lá se encontravam, mas para a humanidade terrestre como um todo. Então a gente vai ver que 1 minuto antes, Jesus ele estava conversando com os seus discípulos sobre a questão dos escribas. E a passagem, então, Jesus, nessa passagem, nesse momento, nessa conversa que ele estava tendo, ele estava fazendo uma censura, ou seja, uma crítica construtiva, uma crítica verdadeira aos escribas. E ele dizia assim, 3 versículos antes daquele que nós vamos verdadeiramente explorar essa noite aqui. E dizia no seu ensinamento: guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga, de serem saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros lugares na sinagoga e os lugares de honra nos banquetes. Mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Esses receberão condenação severa. Bom, é muito interessante essa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só peço a vocês um minutinho aqui, que saiu aqui uma configuração. Pronto, já foi. É muito interessante, porque antes dele entrar propriamente nessa passagem do óbolo da viúva, ele vai fazer essa censura aos escribas, porque nós não podemos esquecer que os escribas, os doutores da lei, eles eram representantes tanto religiosos como autoridades de poder político daquele país, porque todo o governo daquele país era regido por leis, era teocrático, ou seja, era regido pelas leis de Deus. Eles se intitulavam, como a gente está vendo aí nessa passagem antes do óbolo da viúva, eles se intitulavam os sucessores, né, sucessores do Mestre Jesus, praticamente. Eles se colocavam numa posição de destaque como representantes, principalmente, de Moisés. Eles se colocavam lá, eles tentavam sentar na cadeira, que era a cadeira do representante Moisés, que trouxe para toda a humanidade a primeira revelação. Eles se diziam, nos discursos deles do dia a dia, como verdadeiros servos, mas, na verdade, no dia a dia, a atitude comportamental deles eram de senhores. Então, na verdade, eles não gostavam de servir, mas o que eles gostavam preferencialmente era de ser servidos. Eles impunham a todo o povo obrigações que eles mesmos, no dia a dia deles, eles não cumpriam. Então, em verdade, eles eram verdadeiramente teóricos e não práticos. Eles falavam, mas eles não cumpriam aquilo que eles pregavam. E eles procuravam sempre se aparecer através de suas roupas, de suas vestimentas, como a gente vê aí nessa passagem. Jesus falava que eles circulavam de togas, de roupas que eram verdadeiramente roupas simbólicas, de material que representavam simbolismos de autoridade religiosa. Então, eles gostavam de andar com essas roupas para mostrar o poder, a hierarquia que eles representavam naquela sociedade. E como a gente vê também que eles gostavam de reservar os primeiros lugares nos templos religiosos e em todos os banquetes aonde eles se apresentavam. Então a gente vê que eles sempre se colocavam, de uma certa forma, numa posição de destaque social.
E a gente vai ver ali também que eles gostavam muito de serem saudados e homenageados nas praças públicas, dando a mão para aqueles que passavam para que a mão deles fossem beijadas. Requisitavam, sempre quando era possível, esmolas das viúvas em troca de promessas de longas orações. Eles se julgavam e se diziam mestre. E eles também se inculcam, né? Eles se colocam como os guias, como os dirigentes espirituais das almas. Mas é interessante a gente pensar como eles poderiam ser dirigentes de almas, dirigir as almas das pessoas, se em verdade aquilo que eles falavam eles não praticavam. Mas eles sempre tinham esse comportamento. Então Jesus, ele, antes de falar dessa passagem do óbolo da viúva, ele vai censurar as autoridades religiosas daquela época, que são os escribas, os fariseus, os anciões, que compunham toda a organização social e política daquela nação. Ou seja, essas autoridades religiosas, assim como eles gostavam de se apresentar, na verdade, eles eram pessoas vaidosas que possuíam não só vaidades, mas cobiças e hipocrisias. Ou seja, eles eram repletos, a atitude deles eram repletas e permeadas de vícios morais. Então, minutos antes dele falar isso, ele vai mostrar o quanto essas autoridades eles falam, mas na verdade eles não vivenciam. É muito interessante também, a gente vai ver que nosso Senhor Jesus Cristo, não só nessa passagem que a gente está narrando aí, de Marcos, mas em outras passagens, que a gente até vai citar como exemplo, ele sempre se utiliza de palavras veementemente ásperas em relação a esses escribas, sacerdotes, fariseus, doutores da lei, enfim, que era a casta que compunha aquela sociedade e representava autoridades religiosas e políticas. A gente vai ver que em determinadas passagens, Jesus os chamavam de sepulcros caiados, de guias cegos que conduziam outros guias, outros cegos, e nessa passagem eles falavam sempre, né, que eles devoravam as casas das viúvas e dos órfãos a pretexto de longas orações. Mas, na verdade, eles estavam na cobiça, tentando pegar alguma coisa dessas pessoas. E tem uma passagem específica, essa passagem até está em Lucas, em que é a parábola do bom samaritano. Jesus mostra claramente dois representantes dessas autoridades religiosas e políticas de Israel. Ele vai citar os sacerdotes e os levitas, mostrando quanto ambos eram vazios de ética humana, né? E de moralidade também. Então a gente vê que sempre Jesus está censurando essas autoridades religiosas da sua época, que mais falam do que vivem em realidade. Isso é uma reflexão, uma introdução que a gente está fazendo, que vai servir para nós de profunda reflexão. Será que a gente que se intitula religioso, a gente que se intitula espírita, o quanto que a gente está vivendo, verdadeiramente se esforçando para viver a doutrina? O quanto que a gente vem se esforçando para viver a doutrina? Ou será que a gente é mais palavras do que atos? A gente precisa entrar nesse momento de reflexão, porque senão a gente vai fazer parte dessa censura que Jesus fez aos escribas, aos fariseus daquela época. Bom, feito esse contexto, que Jesus vai mostrar o panorama dos religiosos, dos representantes da religião daquele povo, ele em seguida, então, ele vai entrar propriamente na passagem que nós vamos trabalhar essa noite, que é o óbolo da viúva. E aí Jesus, que estava fazendo essa censura, conversando com seus discípulos, ele vira, então, daqui a continuidade disso tudo, ele estava justamente dentro do templo, quando ele faz essa censura. Ele estava, conforme o versículo 41, ele fala assim, ele estava no templo, e vamos seguir para a gente explicar a passagem do óbolo.
E sentado frente ao tesouro do templo, ao gasofilácio, que a gente vai explicar, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro e muitos ricos lançavam muitas moedas naqueles gasofilácios. Vindo então uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante, pequenas moedinhas de pequeno valor. E chamando a si os discípulos, disse-lhes: em verdade eu vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro. Pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Então, olha que coisa interessante. Jesus chama a atenção dos representantes religiosos daquela época, e em seguida a gente vê que ele está no templo, ele está numa localidade do templo, no pátio das mulheres, onde dá para essa sala do tesouro, que vai se encontrar diversos gasofilácios. Gasofilácios é uma peça grande, parece uma trombeta de metal, tem um gargalo fino embaixo, ele se alarga, e ele é feito de metal. E aí a gente vai ver que ali as pessoas colocavam moedas para ajudar várias problemáticas, a manutenção, a administração do templo, ou qualquer outra problemática que pudesse existir para manter o templo ali, com as suas atividades. Então as pessoas ali depositavam as suas ofertas em dinheiro naqueles gasofilácios. Então Jesus, ele se encontrava verdadeiramente naquele instante dentro do templo, e ele aproveita para falar desta viúva. Nós não podemos esquecer, não podemos deixar de contextualizar para a gente poder tirar o máximo de ensinamentos morais dessa parábola, dessa passagem, desculpa, que as mulheres elas não ocupavam um lugar fácil na sociedade. Então, quando elas ficavam viúvas, se o marido não deixasse elas bem financeiramente, elas ficavam numa situação muito grande de penúria, necessitando da ajuda de toda a comunidade judaica para poder levar a sua vida para frente. E se ela não tivesse um cunhado, ou seja, se ela não pudesse ser beneficiada pelo levirato, o que é isso? A mulher, quando ficava viúva, para ela não ficar abandonada, ela poderia, se houvesse uma oportunidade, casar-se com seu cunhado, ou seja, com o irmão do seu marido, para que ela tivesse um amparo até o fim da sua vida, caso ela não tivesse filho que pudesse representá-la, sustentá-la ou mantê-la. Então a gente vê que o contexto da mulher dentro da sociedade era um contexto muito difícil. Em geral, as viúvas elas precisavam da ajuda da comunidade para poder levar a sua vida, porque mulher, em geral, ficava difícil se enquadrar em qualquer função, em qualquer atividade fora do lar. Então, não é como hoje que a gente pode trabalhar, pode viver. A mulher não tinha todos esses prestígios, todas essas possibilidades sociais. Então, a condição da mulher, da viúva, geralmente era uma condição muito difícil naquela época. E aí a gente vê que Jesus, justamente, ele observou a condição de dificuldade financeira daquela mulher, que deposita no gasofilácio, ou seja, nas oferendas do templo, né, nas ofertas do seu dízimo que ela feita no templo, ela oferece 2 pequenas moedas de baixíssimo valor. Eram como se fossem alguns pequenos centavos da nossa moeda. E ele chama a atenção dos discípulos porque Jesus ele estava sempre atento a tudo que estava acontecendo ao redor para oferecer para nós alguma lição de vida, para deixar para nós um ensinamento moral importante, para que nós refletíssemos sobre o contexto da vida e retirássemos dos contextos da vida uma sabedoria, um ensinamento, um senso crítico da realidade, e com isso a gente pudesse evoluir emocionalmente e moralmente também. Então Jesus estava sempre preocupado em olhar as circunstâncias e deixar para todos nós um grande ensinamento. Então, já de cara, nessa passagem,
a gente poderia fazer a seguinte pergunta: por que Jesus utilizou-se de uma viúva para falar da questão da caridade? Né? Porque foi o que ele fez. Por quê? Será que a viúva, além de dar tudo o que ela tinha, ela foi além do dever? O que significa essa passagem em si? Já que ela é falada logo depois de um contexto em que Jesus faz uma crítica, uma censura grande aos religiosos, e depois ele está ali justamente olhando no pátio das mulheres, olhando para todos os dízimos, para todas as ofertas em dinheiro que eram feitas para o templo, e ele vai fazer uma observação de como os praticantes da religião eles agiam naquela época. Então, existe aqui um ensinamento que a gente tem que trazer para o século XXI, para a nossa vida pessoal, e ver como tem sido o nosso comportamento diante dessa situação da religião. A religião em nós, a religião e a nossa relação social, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a religião que estabeleceu dentro de nós. Muito bem. Vamos seguir as nossas reflexões. Essa passagem do óbolo e da viúva, ela foi tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que é intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dá ou o que faz a vossa mão direita. É muito interessante, porque todo esse capítulo de número 13, o tema central do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai estar trabalhando com a temática do personalismo, a tendência que tem o ser humano de se colocar no centro de todas as circunstâncias de uma sociedade, da gente sempre achar que a gente é o centro do universo, desse personalismo, dessa ideia egoísta de querer tudo para si próprio. O tema central do capítulo 13 é justamente esse, é que a nossa consciência egóica, o nosso lado todo permeado pelo orgulho egoísta, egoísmo, ou seja, a nossa consciência egóica, não saiba o que a nossa consciência, o nosso eu maior, que é onde está escrito as leis divinas, faça. Então é um capítulo todo permeado em cima do personalismo. E justamente foi nesse capítulo que Kardec colocou o óbolo da viúva. Olha que interessante. Mostrando para nós qual é a diferença entre uma atitude egóica e uma atitude caridosa. Então, justamente nesse capítulo, Kardec vai mostrar para a gente, vai ajudar a gente com todas as suas reflexões e utilizando-se dessa passagem para que a gente faça uma reflexão. Quando o nosso ato é um ato egóico ou quando o nosso ato é um ato de verdadeira caridade. Caridade que a gente sabe que é o amor em ação. E como a gente vai falar um pouco e vai traçar agora, nesse momento, uma reflexão que vai ser permeada sobre a diferença, o que é o ego, a consciência egóica e a caridade, eu me servi de um livro hindu chamado Bhagavad Gita, que é muito interessante, que vai falar sobre, que é um diálogo entre Krishna, né? E é um diálogo estabelecido entre Krishna e um guerreiro, né? É muito interessante ali, o Krishna vai dar algumas ideias já para a gente está falando aí de um livro mais antigo que o cristianismo, já vai estar falando sobre a questão do ego. E lá no Bhagavad Gita tem alguns trechos desse diálogo que eu retirei, pequenas frases, para a gente fazer algumas reflexões sobre a nossa consciência, que ainda é uma consciência egóica. Diz lá no Bhagavad Gita, o ego é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor. Mas pensa bem, se o ego é um péssimo senhor, mas um ótimo servidor, e nós sabemos pelas obras de Joana de Ângeles, que nós ainda somos regidos pela consciência egóica, então a gente está no momento em que a gente precisa fazer uma reflexão, que precisamos trabalhar a nossa consciência egóica para que ela não seja o senhor da nossa vida, mas sim seja o servo da nossa vida.
Lá no Bhagavad Gita também fala assim: aqueles que buscam o fruto das ações para si próprios são egoístas. Ou seja, todo aquele que procura ostentar-se, ele é egoísta. E aí a gente vai ver que dentro dessa passagem do óbolo da viúva, Jesus chama a atenção dos seus discípulos daqueles que vão fazer as suas ofertas em dinheiro no templo. Aquele que a gente coloca lá na passagem. Olha lá, vamos ver o versículo. E sentado frente ao tesouro do templo do gasofilácio, observava como a multidão lançava pequenas moedas de tesouros e muitos ricos lançavam muitas moedas. Era comum, naquela época, os ricos fazerem as suas ofertas, levarem as suas ofertas em moedas de pequeno valor. Para quê? Para que eles, levando aqueles sacos repletos de moedas, jogavam dentro do gasofilácio, que era de metal, fazerem muito barulho, fazerem o quê? Alarde da doação que eles estavam fazendo para o templo, para mostrar às pessoas o quanto que eles doavam, o quanto que eles davam para os necessitados, para o templo de Jerusalém. Então a gente vê nessa passagem aqueles que agiam dessa forma. Jesus mostrava que o ego estava sendo reverenciado e não verdadeiramente aquelas pessoas estavam fazendo a caridade, porque existia neles um sentimento de ostentação, ou seja, de mostrar o quanto que eles eram bons. No Bhagavad Gita, ainda fazendo uma correlação com essa passagem do óbolo da viúva, eles dizem assim: o egoísta é ilusório princípio que separa seu eu do único eu universal. Numa linguagem mais espírita, nós chamamos de eu menor a consciência egóica que rege a nossa vida e que é toda permeada de orgulho e de egoísmo. Aliás, é a consciência egóica que gera o orgulho e o egoísmo. Mas nós estamos, como diz Joana de Ângeles, rumo ao self, ou à consciência maior, ou a esse eu único universal, que é onde está lá escrito as leis de Deus, que são todas embasadas em amor, em fraternidade, em universalidade. Interessante, eu trouxe para vocês o Bhagavad Gita, porque faz parte da cultura hindu. E nós não podemos esquecer que nosso Senhor Jesus Cristo, como está no livro A Caminho da Luz e também Emmanuel por Emmanuel, lá Emmanuel nos esclarece que nosso Senhor Jesus Cristo, por ser um dos governadores do planeta Terra, enviou seus missionários em diversas culturas filosófico-religiosas. E olha que interessante, nós estamos tirando ensinamentos que vão estar totalmente relacionados, conjugados, fazendo ressonâncias com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Acabamos de ver isso nesse livro religioso da cultura hindu. Ainda dentro do Bhagavad Gita, tem um outro trecho que diz assim: o homem que segue seu próprio ego pratica mortificações não prescritas por lei, oriundas de autodecepção e ilude a si mesmo. Então, todas as vezes que nós agimos regidos por essa consciência egóica, nós acabamos dentro de um processo de ilusão. Então, precisamos sair da ilusão. Talvez vocês aí em casa estejam pensando assim: como é que eu vou sair das ilusões que são projetadas nessa minha consciência egóica? Através de um ensinamento dado no Livro dos Espíritos, na questão 919, onde Allan Kardec pergunta sobre a questão da felicidade, das nossas realizações, como a gente poderia encontrá-la, e aí a resposta é: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então só há um caminho para a gente sair dessa regência da consciência egóica e entrarmos na regência da consciência do eu maior, onde estão escritas as leis de Deus. É o processo do autoconhecimento e da reforma íntima. Só assim a gente sairá de uma consciência ainda ilusória, toda permeada e regida pelo orgulho e pelo egoísmo. Então,
a gente que viu que o ego que gera o egoísmo, o orgulho, o egocentrismo, ele também vai gerar a dualidade e vai nos jogar nos ciclos reencarnatórios de dor. Bom, dito isso, vamos continuar. Jesus está ali estabelecendo, quando ele vai falar da passagem do óbolo da viúva, ele vai estar falando daqueles que estão fazendo a sua doação no templo religioso, mas, em verdade, eles estão reverenciando o seu próprio ego num comportamento de ostentação. Jesus está tentando estabelecer a diferença de quando nós estamos ou servindo a Deus através de um processo de caridade verdadeira, ou quando é que pela consciência egóica nós estamos sendo regidos, direcionados pela consciência egóica, o momento em que não há o processo da caridade, mas sim um processo egóico, em que, na verdade, nós estamos servindo a mamão, a materialidade, ao mundo material. Jesus, nessa passagem, ele vai mostrar justamente esse paradoxo, porque muitos que vão lá depositar no gasofilácio as suas ofertas para Deus, na verdade, não são ofertas para Deus. Na verdade, eles estão reverenciando o seu próprio ego, porque eles estão querendo mostrar para todos ali os circunstantes o quanto eles são bons. E é importante a gente refletir que quando a gente está tentando mostrar o quanto a gente é bom, é porque, em verdade, a gente não é bom. Porque quando a gente é bom, a gente não está tentando mostrar nada, a gente está tentando tão somente viver e ser bom. Então, Jesus, nessa passagem, ele vai estar mostrando, tentando nos ajudar a discernir as armadilhas do ego que, em verdade, está querendo só ser reverenciado, alimentado da verdadeira caridade. E aí ele já dá uma dica para a gente. Quando é que a gente está regido pelo ego? Quando a gente está tentando fazer ofertas a Deus em quantidade, não qualidade. Porque aqueles que chegavam lá com pequenas moedas, mas em sacos enormes, e despejavam dentro do gasofilácio para fazer um barulhão e chamar a atenção das pessoas o quanto eles eram caridosos, eles estavam ainda regidos pela quantidade. E eles não entendem que toda vez que eu dou, quando a gente é regido pela questão da quantidade, eu estou dando quantidade, estou regido pela quantidade, eu não entendo que naquele instante eu estou sendo totalmente guiada pela minha consciência egóica e simplesmente eu estou perdendo as oportunidades de me desenvolver espiritualmente. Aquele que é regido pela quantidade, ele simplesmente, cada vez que ele dar algo, ele fica mais pobre. Mas toda vez que a gente está regido pela caridade verdadeira, pela qualidade, por dar com qualidade para Deus, ou para o próximo, ou para si mesmo, nós ficamos cada vez mais ricos. Então, eles não conseguem estabelecer a diferença de estar dando por ostentação ou de estar dando, servindo verdadeiramente a Deus. Então, a gente vê nessa passagem a dificuldade que nós temos ainda em fazermos a verdadeira caridade, que muitas vezes não é caridade. Muitas vezes ela está camuflada pela ostentação, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vontade de sobressair nas obras que nós fazemos em nome da religião, em nome da caridade, em nome do próximo, em nome do auxílio. Então, Jesus aproveita para mostrar também que a problemática não estava só nas autoridades religiosas, mas essa problemática também estava nos homens de uma forma geral, que muitas vezes se utilizava das coisas religiosas para tentar mostrar uma coisa que, em verdade, eles não eram e não faziam. Então, Jesus nunca dava ponto sem nó. Olha que interessante, né? Então, ele vai mostrar que a mulher, o óbolo da viúva, valeu muito mais, porque não é pela quantidade que nós vamos avaliar uma oferta, mas sim pela qualidade dessa oferta. Então, é muito interessante. No livro de Emmanuel, no capítulo 19, um livro que tem por intitulado Fé, Paz e Amor, no capítulo 19, Emmanuel diz assim: o vintém da viúva
Não é somente aquela moedinha singela que celebrizou uma pobre mulher no Templo de Jerusalém. É também nossa frase de colaboração nas boas obras, nossa migalha de esforço no auxílio ao próximo, nosso sorriso de compreensão, ainda mesmo quando nos achemos fadigados. É interessante essa passagem de Emmanuel, porque ele mostra o simbolismo daquelas duas moedinhas. Ela não representa só o dinheiro, a quantidade de dinheiro que a gente vai dar, mas ele vai estar mostrando um outro lado para a gente também da caridade. A caridade material, que é dar dinheiro, dar coisas, dar roupa, dar alimentação, mas também a caridade moral, porque ele diz assim, Emmanuel, é também a nossa frase de colaboração nas boas obras, ou seja, é uma palavra de consolo que eu vou levar. Nossas migalhas de esforço no auxílio ao próximo é o quanto que a gente vai lá auxiliar ele a fazer alguma coisa, equacionar algum problema. É nosso sorriso de compreensão. Muitas vezes, o que uma pessoa precisa, às vezes, é de um sorriso, de um olá, de um abraço, não é de propriamente de uma roupa, de um dinheiro ou de um alimento, mas às vezes a gente precisa ser consolado na alma, porque é a alma que está miserável naquele instante. Então, essa passagem do óbolo da viúva, como diz Emmanuel, ele vai mostrar também para nós os dois tipos de caridade que nós podemos fazer, que também foi tratado por Allan Kardec no capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, um capítulo, um item que era intitulado A Caridade Material e a Caridade Moral, onde na caridade material, lá nessa passagem, nos ensina que nós vamos estar dando de algo, qualquer coisa, um dinheiro, uma roupa, um alimento, mas na caridade moral, que eles dizem ser a mais difícil de ser feita, é a caridade que nós damos de si mesmo, a que Emmanuel se refere, a uma palavra amiga, uma mão, uma frase, um consolo. Então, o óbolo da viúva, ele também nos ajuda a refletir que nós podemos fazer caridade mesmo quando a gente não tem nada, nem duas moedinhas, por exemplo. Mas nós podemos fazer o quê? Ofertar o nosso coração, a nossa palavra amiga, o nosso ombro amigo, uma palavra de consolo, uma ajuda, um auxílio de, de orientação, enfim, nós podemos fazer outro tipo de caridade que não seja só material, mas a moral, que na verdade é uma caridade difícil para nós fazermos, porque na caridade moral que nós estamos dando de nós mesmos, nós vamos que ter aquela virtude ou aquele ensinamento como prática dentro de nós. Porque, vamos dar um exemplo, como eu vou levar esperança para um coração se o meu coração vive na desesperança? Então, é preciso eu ter passado por um problema, por uma situação que poderia me levar a uma desesperança para trabalhar e fortalecer a esperança dentro de mim. Só assim, tendo a esperança dentro de mim como uma prática, como uma vivência através de uma situação difícil, que eu vou poder verdadeiramente oferecer isso para alguém que sofre. Então, por isso que lá nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito que dá essa comunicação, que é a irmã Rosália, ela diz que a caridade moral é mais difícil de ser feita. Por quê? Porque muitas vezes a gente passa pelos sofrimentos da vida, mas passa com indiferença, com rebeldia, e não procura desenvolver as virtudes necessárias para nos consolar, para ajudar com que a gente retire da dor uma experiência necessária para a nossa vida, que é essa a finalidade, quando a gente passa por uma dor no processo da nossa existência, é converter essa dor em experiência. E fazendo isso, então, a gente vai ter um crescimento espiritual e moral. Olha que interessante. E aí sim, a gente vai poder fazer essa caridade moral, porque a gente não vai ser teórico, a gente vai ter a prática. A diferença está aí. Então, a gente vai vendo ali que nessa passagem a gente vai estar aprendendo isso também, né?
Então, é uma passagem que oferece mais essa reflexão para nós nesse momento da nossa existência. A gente vê o quanto que é difícil, às vezes, a gente fazer de uma forma consciente, embutida pela nossa vontade fortalecida no amor, na moral do Cristo, a gente doar verdadeiramente algo da gente. O quanto que é difícil, né? Nós ainda estamos muito mais presos aos instintos de receber do que a vontade verdadeiramente embasada nos ensinamentos de Jesus de se doar, de doar sem esperar nada. Porque é isso que essa passagem está mostrando. Doa sem esperar nada. Porque se aquele que foi lá depositar o seu dinheiro no gasofilácio ainda levou em moedas pequenas para que o saco fosse bem grande e fizesse bastante alarde, bastante barulho, ele estava esperando algo em troca. Qual era? O de ser percebido, de que as pessoas falassem: nossa, como essa pessoa é caridosa. Então ele estava esperando ser reconhecido pelos homens. E como diz Jesus, ele já recebeu a ostentação, já recebeu os elogios, já foi massageado o seu ego. Então ele já recebeu. O quanto que a gente ainda está preso em receber algo de volta no dar. Quanto que a gente ainda não sabe doar sem receber absolutamente nada. Então, essa passagem mostra o quanto que a gente ainda está preso em deixar que a nossa personalidade, o nosso eu sobressaia diante de uma caridade, né? Então, mostra também essa reflexão. Essa passagem, ela também pode nos levar a um outro processo de reflexão. Nós somos altruístas ou universalistas? Humberto Holden, no livro dele, Roteiro Cósmico, num capítulo intitulado Beatitude Cósmica, que vai falar sobre essa passagem, ele estabelece isso para a gente. Nós somos altruístas ou universalistas? Enir, tem diferença ser altruísta e universalista? Tem uma diferença sutil filosófica. O altruísta é um comportamento da gente ajudar uma pessoa que está numa necessidade, que está numa dificuldade. Ele é uma característica que, se a gente perceber, ele não é exclusividade do ser humano. Vocês querem ver uma coisa? Os animais também, às vezes, ajudam os seus numa atitude de perigo e de necessidade. A gente vê, às vezes, por exemplo, os golfinhos, eles ajudam seus companheiros quando estão feridos a se manterem boiando. Isso é um exemplo, né? Ajuda eles a se manterem boiando e alimentam eles para que eles e protegem eles para que eles não sejam atacados por tubarões. Então a gente vê que o sentimento altruísta, ele não é um sentimento exclusivamente do ser humano. Ele é um sentimento que, de alguma forma, ele está em germe lá, também nos animais mais evoluídos. Então, se o altruísmo é um sentimento de ajudar uma pessoa necessitada, qual a diferença dele para o universalismo? O universalismo é uma conduta que está baseada numa ideia de que todos nós, seres humanos, todos os seres, na realidade, são iguais e possuem os mesmos direitos e deveres. Então, será que a gente pensa que todo mundo merece as mesmas coisas que a gente? Ou será que a gente age em alguns momentos de forma muito individualista, querendo só atender às nossas necessidades e problema dos outros, as necessidades que eles estão passando? Então, Humberto Holden ainda chama a gente atenção para essa questão entre a sutil diferença filosófica entre ser altruísta e ser universalista, e que essa passagem ali mostra de forma muito clara. Por quê? Porque a viúva, a gente sabe que a posição dela na sociedade era, em geral, uma posição de penúria, de muita dificuldade financeira. Ela não tinha necessariamente uma obrigação, para a lei daquela religião, daquele país que era regido por um princípio teocrático, ela não tinha obrigação de depositar nenhum dinheiro, até porque ela precisava da ajuda da comunidade, muitas delas, e essa era uma pobre viúva, muitas delas precisavam
para poderem se manter da ajuda de outras pessoas. Então, ela estava desobrigada pela religião, pela religião dela, de fazer aquela oferta. Então, ela mostra e ela foi além do dever dela, que ela simplesmente não precisava dar. Mas Jesus chama a atenção dos seus apóstolos. Olha lá, ela, que não tem o dever, ela deu muito mais, porque ela deu do seu sustento, daquilo que ela precisava para se manter. E ela foi lá e deu. Então, ela deu mais do que ela deveria ter dado. Chama atenção para a gente também. O que eu estou dando é do que me sobra, ou em alguns momentos eu sou capaz de dividir daquilo que eu preciso também com uma outra pessoa que está sofrendo uma necessidade. Até onde vai a minha caridade? A minha caridade é com fronteiras ou sem fronteiras? Então, Jesus está chamando a atenção da gente para isso também. Como é realizado a minha caridade, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver quantos minutos falta para a gente ver se a gente pode prosseguir ou não. A gente viu que essa passagem ela pode ser interpretada como uma passagem que Jesus está chamando a atenção se nós estamos fazendo verdadeiramente uma caridade ou exaltando o nosso ego. Então, é uma passagem que chama muita atenção para todos nós. É caridade ou é exaltação de ego que a gente está fazendo? A gente vê que o ego, a consciência egóica, quando a gente é regida por ela, e a Joana de Ângeles diz que a maioria de nós espíritos imperfeitos, somos regidos por essa consciência egóica, por isso precisamos entrar no processo do autoconhecimento e da reforma íntima para sair desse processo da consciência egóica. A gente vê que o ego, ele é fraco e necessitado, porque ele sempre procura receber em troca alguma coisa daquilo que ele está fazendo. Então, ele sempre especula. Se eu fizer alguma coisa, eu vou ter uma recompensa, eu vou ter alguma coisa em troca. O ego, ele sempre age dessa forma, porque ele nunca dá totalmente sem receber nada em troca. Então, a gente precisa pensar, será que eu estou fazendo a caridade? Eu estou esperando algo em troca? Porque às vezes a gente está fazendo a caridade e o que a gente está esperando? Eu não quero ir para o umbral. Ora, se eu não quero ir para o umbral, eu estou fazendo a caridade com uma condição qualquer. E a caridade, ela deveria ser exercida sem a gente esperar absolutamente nada em troca. Então, é uma outra reflexão, é um outro ponto que a gente precisa pensar. Quando eu estou dando, eu estou esperando alguma coisa em troca? Eu quero receber algo? Ou eu estou dando, eu estou dando simplesmente pelo prazer imenso que me dá em dar algo, em ser bom para o próximo. Então, é uma outra reflexão que essa passagem também, ela poderia estar chamando atenção para a gente. Eu dou para me exibir ou eu dou pelo simples prazer de ser bom. E é muito bom eu dar, como é delicioso eu poder fazer alguma coisa pelo outro, né? Então, é uma passagem que vai chamar a atenção também para isso daí. Vamos lá, deixa eu seguir um pouquinho mais à frente. Olhando para essa passagem, agora, num novo ângulo, nós poderíamos também encontrar um simbolismo, algo oculto, além de todos esses ensinamentos que a gente falou aqui essa noite, que a gente pode usar de reflexão e extrair da letra, né, o espírito, né? Interessante a gente procurar um simbolismo nessas duas moedas, porque poderia ter sido só uma. Ela poderia ter ido lá e depositado uma moeda, ainda que fosse pequena, de pequeno valor, de valor quase nulo. Ou ela poderia ter colocado 3 moedas no gasofilácio, moedas de pequeno valor. Mas por que Jesus fez questão, né, de observar e falar das 2 moedas no gasofilácio? Será que essas 2 moedinhas, elas poderiam simbolizar para nós um algo mais, principalmente para nós que nos intitulamos espíritas?
E aí eu fui buscar no Evangelho. O Evangelho, ele diz que para nós sairmos desses ciclos reencarnatórios de dor, e é por isso também que a gente está aqui na Terra, nós precisamos desenvolver duas asas para alçarmos voos e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Essas duas asas que nós precisamos desenvolver é a asa do amor e a asa do desenvolvimento intelectual. Olha que interessante. E essa viúva, ela, ao depositar essas moedinhas, ela dá para nós esse exemplo de desenvolvimento. Ela mostra o desenvolvimento do amor dela, principalmente pela entrega, pela abnegação. Por quê? Porque ela deu não daquilo que sobrava na mesa dela, não daquilo que sobrava na carteira dela, na conta bancária dela. Ela deu aquilo de que ela precisava. Ela não deu do que sobrava, mas ela deu daquilo que ela precisava para subsistir. Então, é claro que ela vai mostrar para a gente essa lição, ela deixa com muita propriedade esse desenvolvimento, essa lição. E a gente vê o quanto que o desenvolvimento dela, ou poderia estar implícito ali, está todo permeado pelo amor, porque o intelectual precisa estar permeado pelo amor. Quando o intelectual está permeado pelo amor, é a sabedoria. Por isso, em verdade, as duas asas representam o amor e a sabedoria, que a sabedoria é o intelecto todo permeado pelo amor. E ela demonstra isso também, porque ela demonstra uma boa vontade ao dar. Ela foi ali com firmeza doar, independente de todos os olhares julgadores, de todos à sua volta, ela teve a coragem de enfrentar até mesmo olhares de reprovação daquelas pessoas. Ela deu tudo aquilo que ela podia dar, 2 moedinhas. Então, ela demonstra para a gente, nesse processo dela de caridade, porque a gente sabe que fora da caridade não há salvação, ela mostra nessas 2 pequenas moedas que ela deposita no gasofilácio, o desenvolvimento que nós precisamos fazer através do instrumento caridade, o desenvolvimento das 2 asas que nós precisamos para sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor, que é o desenvolvimento da asa do amor e da sabedoria. E ela faz justamente isso quando ela deposita essas 2 moedas. Não foi por um acaso que Jesus chamou atenção que eram 2 moedas. E aí, é claro, nos 2 versículos dessa passagem, que é o 43 e o 44, Jesus chama a atenção dos seus discípulos, mostrando para eles qual tem sido o nosso padrão de aferimento de valores. Porque, em geral, a gente conceitua que vale muito a pessoa que muito tem, e não a pessoa que tem valores internos. Então, Jesus chama a atenção para a gente também nessa passagem, ele mostra para a gente um padrão de aferimento de valores. Como têm sido os meus valores? Eu valorizo as pessoas pelos que elas têm, pelo que elas dão, ou eu valorizo as pessoas por quem elas são em verdade? Então, nesses 2 últimos parágrafos, Jesus nos leva a esse processo de reflexão também. Ele nos faz um aferimento de valores. Quais são os seus valores? Você valoriza as pessoas pelo que elas dão ou pelo que elas são em realidade? Então, a gente viu o quanto que essa passagem ela é toda permeada de muita e muita sabedoria. A Sandra está colocando assim, a caridade é ação, é movimento. É isso aí, Sandra. É isso aí, é movimento. E todos nós podemos movimentar-se através da caridade. Que, como o Evangelho disse, a gente pode executar, fazer a caridade através de coisas materiais ou de atitudes morais nossas, né? Então, a caridade é sempre
algo, uma alavanca, um instrumento acessível a todos, a quem tem poder aquisitivo e a quem não tem nenhum poder aquisitivo. Essa passagem mostrou isso para a gente, retratou isso para a gente com muita propriedade e muito aprofundamento. Que ela mostrou o que nos impede de fazer a verdadeira caridade, que é quando a gente está totalmente dirigido, direcionado pela nossa consciência egóica. Que, na verdade, quando a gente está direcionado pela nossa consciência egóica, a gente faz para receber algo em troca, a gente faz por ostentação. Para finalizar a nossa passagem essa noite, eu quero contar uma história, que vocês sabem que eu adoro história. A história tem como título Gratidão, o autor é desconhecido. Então agora vocês me permitam contar a história. Dizem que um homem, por detrás de um balcão, olhava a rua de forma muito distraída quando uma garotinha se aproximou da loja e amassou o nariz contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu, diz o retrato a história, brilhavam quando viu um determinado objeto. E aí então a menina entrou na loja e pediu para ver um colar de turquesas azuis que era vendido naquela loja. E aí então ela olhou o colar e disse: "É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito?", disse ela para o homem da loja, o proprietário. O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: "Quanto de dinheiro você tem, minha filha?". E ela, sem hesitar, com muita alegria, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós e colocou-o sobre o balcão feliz e disse: "Isso dá?", mostrou para o moço. Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa. "Sabe", ela disse, "quero dar este presente para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É aniversário dela e tenho certeza que ela ficará feliz com o colar que é da cor dos olhos dela", disse a menina para o homem da loja, para o dono, né? O homem foi para o interior da loja, colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichoso com uma fita verde. "Tome", disse para a garota, "leve com cuidado". Ela saiu feliz, saltitante pela rua afora. Ainda não acabara o dia quando uma linda jovem de cabelos loiros e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja desse homem. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e indagou: "Este colar foi comprado aqui, não foi?", virou para o dono da loja, a moça falou isso para ele. "E quanto custou?", perguntou a moça. "Ah", falou o dono da loja, "o preço de qualquer produto de minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente". A moça continuou: "A minha irmã tinha somente algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo", disse a jovem para o dono da loja. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho e colocou a fita e o devolveu à jovem. E virou-se para a jovem e disse: "Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha". E aí, com silêncio e a moça com lágrimas nos olhos, a moça se foi. Bom, essa história não precisa de comentários, né, gente? Que possamos dar tudo que nós possuímos, que eu acredito que é o nosso verdadeiro valor. Não é o quanto que nós temos na conta bancária, o quanto que nós temos de titulação, mas é o quanto nós somos perante os nossos irmãos, perante a vida, perante Deus. Eu espero que essa passagem ela tenha sido útil às reflexões que nós fizemos aqui essa noite. Eu agradeço a paciência de vocês até esse momento e que a paz de Jesus continue entre todos nós. Muito obrigada. Está fechado o teu microfone, Patrícia. Obrigada, Enir. Nossa, as passagens de Jesus são infindáveis, né? Aquilo que a gente pode extrair. Cada um vai extrair um pouco mais e são muitos ensinamentos, né? Sim. Muitos. Porque tem ali, né, a questão do óbolo da viúva, mas ao redor tem tantas outras coisas que a gente pode retirar, pode ver e tirar como exemplo, né, para a gente levar para a nossa vida.
Com certeza. Precisamos dar tudo o que temos, né? Esse Espero é que o consigamos, ensinamento, Patrícia. né? Esse é o Espero. ensinamento. Vamos conseguir, a gente deseja muito, né? Então, meus irmãos, agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui, vibrando junto com a gente, né? E que essas vibrações possam ter alcançado o coração de cada um de vocês, porque o nosso ficou quentinho, né? Como eu falei lá no início. Então, meus irmãos, vamos juntos, né? Fazer a nossa prece final, agradecendo ao Mestre Jesus pela sua presença entre nós e agradecendo a Enir por essas reflexões desta noite, que elas possam calar fundo em nosso coração, nos fazendo refletir o que fazemos dos nossos tempos, fazemos do nosso tempo, fazemos da nossa caridade, né? Que às vezes a gente pensa que está fazendo a caridade, mas precisamos fazer essa análise interiormente, cada um de nós. Não precisamos dizer nada, apenas refletir em nossos corações. E pedimos também ao nosso querido Jesus que possa envolver a cada um de nós, os nossos lares, que esta noite seja uma noite de muitas bênçãos, muita luz, e que todos aqueles que estiverem necessitando, que Jesus possa visitar os corações para saber o que todos nós precisamos e que possamos receber aquilo que merecemos e que necessitamos, porque só Ele conhece o nosso coração. Pedimos também à Mãe Maria que ilumine o caminho de cada um aqui presente e aqueles, Senhor, que passam em nossos corações, os nossos amados, nossos amores, que estão sempre em nossos pensamentos, aqueles no qual nos preocupamos, que todos possam, Mestre Jesus, receber essas bênçãos dessa noite. E te agradecemos, Senhor, por esse encontro que sempre nos traz tantos ensinamentos. E pedimos a permissão à espiritualidade amiga, aos irmãos da casa de Oswaldo Cruz, nossa casa querida, para encerrarmos esse trabalho, esta tarefa, e que possamos, durante a semana, termos muitas outras tarefas, acolhendo sempre o coração daqueles que precisam e necessitam, assim como nós. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Assim seja, obrigada. Obrigada a todos, obrigada, Obrigada a Patrícia. todos. Boa noite. Fiquem Boa todos noite. com Deus. Até uma próxima, se Deus quiser.